Olá, você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês. Quem disse que a economia tem que ser um assunto só para especialistas? As decisões econômicas afetam o nosso dia a dia e é importante saber o que está em jogo. Aqui, no Outra Economia, nós conversamos sobre assuntos atuais e apresentamos conceitos de forma simples e didática. Este podcast é construído pelo Movimento Economia Pro Gente, um grupo de pessoas interessadas em economia, educação popular e política. Acreditamos que a economia deve estar a serviço das pessoas e não o contrário. E você? Estamos aqui com Robert Iturri Ávila, professor de Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com Cristina Pereira Vieselli, técnica do DIESE e economista. Olá, ouvintes, tudo bem? Esse aqui quem fala com vocês é o Jonathan Castelli. O Jonathan é doutor em economia e o podcast de hoje é o primeiro de uma série sobre a Previdência. Nesse episódio vamos falar sobre a idade mínima da aposentadoria. Com a troca de governo, a reforma da Previdência tem sido um dos temas mais especulados. O novo governo ainda não apresentou uma proposta concreta, mas já se tem visto que apontam os planos do ministro da Fazenda. Bom, recentemente, então, várias reportagens foram feitas com esse objeto. E no dia 4 de janeiro, Bolsonaro propõe idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres. Ainda em dezembro, antes da posse, no Globo, Bolsonaro disse que quer fatiar a reforma da Previdência e iniciar a discussão por idade mínima. E no Infomoney, também em dezembro, a equipe de Bolsonaro estuda idade mínima de 65 anos para a aposentadoria integral dos servidores. É importante pontuar também que várias dessas manchetes foram desmentidas por outros integrantes, pelo ministro da Fazenda, pelo ministro da Casa Civil, numa bateção de cabeça infindável. Bom, como a gente pode perceber, ainda uma grande incerteza paira sobre o governo Bolsonaro. Eles têm o hábito de negar o que eles dizem. Uma hora de manhã eles falam uma coisa, de noite eles falam outra, mas a gente vai tentar, apesar disso tudo, discutir um pouco essa questão central para o Estado brasileiro, para a nossa sociedade, que é a reforma da Previdência, com as poucas pistas que a gente tem, principalmente baseado no que foi discutido até o ano passado, certo? Então, a gente vai agora apontar as principais mudanças relacionadas à questão da idade mínima, que é o estabelecimento, então, de uma proposta que estabelece ter uma idade para homens se aposentarem com 62 anos, mulheres com 57, que é um pouco diferente do que vige atualmente, Então, Cristina, como é que funciona mesmo a questão da Previdência hoje? Então, hoje como funciona para se aposentar? As pessoas podem se aposentar por três motivos, Ou por tempo de contribuição, e daí de forma proporcional ou fator, por invalidez e por idade. E daí, no caso, se as pessoas optam por se aposentar por idade, é 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens no meio urbano. Já no caso dos trabalhadores rurais, é 55 anos de idade para as mulheres, 60 anos de idade no caso dos homens, com mais 15 anos de contribuição. A diferença é que, pela proposta que foi apresentada pelo governo Temer, não teria mais a aposentadoria por tempo de contribuição, Então, na verdade, a gente não tem certeza do que vai acontecer, porque o Bolsonaro ele indicou que iria fazer uma reforma fatiada e iria começar com a questão da idade mínima, mas ele não apontou se teria essa proposta permaneceria a proposta de tempo de contribuição, como foi anulado pelo Temer, tanto na primeira quanto no substitutivo que foi apresentado. Não está muito claro o que vai ser feito, As medidas não foram ainda anunciadas, mas alguns dizem que vai seguir um pouco a linha do Temer, outros que vão começar desde o início, mas majoritariamente tem sido compreendido que vai seguir, porque já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Direito Econômico, algo assim, lá na Câmara e na Câmara dos Deputados. Então, essa questão da idade mínima é central, quer dizer, no nosso debate de hoje, que a proposta do Temer era 65 anos, E aí eles falam, olha, estabeleceu uma idade mínima. Mas um primeiro ponto que a gente precisa colocar é que já existe idade mínima no Brasil, Quer dizer, se a pessoa
quer se aposentar, né? Ela pode se aposentar por idade mínima e ela pode se aposentar também por tempo de contribuição, que tem uma idade mínima, né? A não ser que seja proporcional. Então, quer dizer, essa discussão é relevante porque pega vários aspectos, né? Quando a gente pensa uma idade mínima de 65 anos, num país bastante heterogêneo com relação a regiões e tal. Bom, sem dúvida, esse é um grande problema, né? Existem alguns elementos ligados à idade mínima que estão atrelados à expectativa de vida dentro da nossa sociedade, né? Onde existe uma grande desigualdade, que inclusive regional, né? Diferenças entre expectativa de vida no centro urbano, no centro rural, diferença de expectativa entre a região sul, sudeste e a região nordeste, e que acaba fazendo com que, ao impor uma idade mínima de 65 anos como obrigatória para se aposentar, algumas pessoas, infortuitamente, vão acabar falecendo antes de chegar nessa idade, né? Um caso específico é no Maranhão, né? Onde a expectativa de vida para os homens é de 64 anos. Então, isso vai fazer com que boa parte dos homens maranhenses morram antes de poderem se aposentar pela nova regra do Bolsonaro, que é uma tremenda de uma injustiça, né? Outra questão também importante com relação a isso, né, da idade mínima, é que geralmente as pessoas mais pobres começam a trabalhar antes, né? Então tem pessoas que começam a trabalhar com 10, 15 anos, e se você estabelece uma idade mínima, essa pessoa vai ter que contribuir eventualmente 50 anos da sua vida. Ao contrário das pessoas que são eventualmente mais ricas, que podem ficar estudando durante mais tempo, que entram no mercado de trabalho com 30, 35 anos, vão acabar trabalhando bem menos, né? Então tem essa perversidade também do ponto de vista social, né? Quer dizer, os jovens... E além disso, os pobres começam a trabalhar mais jovens, e além disso, os mais ricos, como a gente sabe, tendem a viver mais, tá certo? Então, quer dizer, e os mais pobres tendem a viver menos. Então, quando você coloca uma idade mínima para todos, você vai fazer com que os mais pobres trabalhem mais, não é? E que também se aposentem mais tardiamente, e ao contrário dos mais ricos, que vão acabar trabalhando menos e se aposentando cedo, né? E que vai acabar contribuindo menos tempo, que entrou mais tarde no mercado de trabalho, e vivendo bem mais com salário superior. E outra coisa que a gente tem que entender, né, pegando esse gancho que o Robert falou, sobre a questão das desigualdades dentro do mercado de trabalho, é o fato de que a gente vive num país, pessoas que trabalham em setores mais precarizados, com alta rotatividade. Então, por exemplo, no caso dos trabalhadores rurais, que é uma categoria que foi muito criticada por ser o principal responsável pelo rombo na Previdência, mas eles têm toda uma questão de diferenciação em termos de arrecadação, enfim, eles não têm uma renda mensal que eles podem contribuir, e também é um trabalho muito desgastante, degradante, por isso que tem essa diferenciação de idade, né? A proposta que foi apresentada pelo Temer, ele seria de aumento da idade mínima para as mulheres de 55 para 57 anos e dos homens permanecendo 60 anos, mas com aumento de 15 anos de contribuição. No entanto, assim, essa questão seria só para a economia familiar e também contribuições individuais, né? Então a gente não teria contribuição como é feito hoje, hoje é feito uma pessoa contribui, toda a família recebe. Então é outra questão importante de se analisar. Eu acho que um ponto também que a gente tem que considerar é que todos esses, tanto a reforma da Previdência, ela está atrelada a um conjunto de mudanças que estão sendo feitas institucionalmente na economia brasileira e que acabam se reforçando de maneira a pressionar negativamente a classe trabalhadora, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que cada vez mais, com o teto dos gastos, por exemplo, tem menos oferta de bens públicos, né, de saúde pública, educação de qualidade, vai prejudicar muito mais a população mais pobre, né, obrigar elas a trabalharem ainda mais para poderem se aposentar e provavelmente tendo acesso a uma quantia de aposentadoria menor, isso vai ser muito deletério. Outro ponto também que a gente tem que considerar que teve a reforma trabalhista, né, no passado,
e que para o caso do meio rural a gente tem um problema sério que é a questão do trabalho intermitente, né? Então boa parte dos trabalhadores rurais, por exemplo, pegar aqui, a gente está aqui em Porto Alegre, né? Então no interior do estado a gente tem, por exemplo, em Santa Cruz do Sul, em que há uma grande produção de tabaco, né? Tem muitos trabalhadores que trabalham como safristas, né? Então eles trabalham durante um determinado período de tempo, mas eles vão, o que acontece com o trabalho intermitente que possibilita com que o trabalhador ele não tenha um contrato bem definido, né, mais longo com as empresas, e também isso vai afetar o tempo de contribuição dele, né, porque ele vai ficar migrando, vai ter períodos maiores de desemprego, vai ter um determinado período que ele não vai ficar coberto pelo INSS, e provavelmente isso vai ampliar ainda mais o tempo necessário para ele poder se aposentar com o valor total, integral da sua aposentadoria. Sim, exatamente o que tu falaste, Jonathan. Na verdade, o contrato de trabalho intermitente ele pode ser feito até por hora. Então, a pessoa ela é contratada para fazer determinada atividade e esse contrato é feito até por... A empresa pode mandar uma mensagem para o trabalhador dizendo para ele que quer contratá-lo. Daí o trabalhador tem 24 horas para responder e vai lá. E é um tipo de trabalho precarizado, né? E realmente essa rotatividade, instabilidade do mercado de trabalho influencia nas contribuições que as pessoas podem fazer ao longo da vida e, com certeza, a questão de quando que ela vai poder se aposentar. Pois é, não, essa discussão não é que tem sido debatida aí, a gente precisa clarificar algumas coisas, né, algumas diferenças, porque o debate público ele é muito poluído e pouquíssimo mal informado e às vezes com informação mal intencionada, né? Então, quer dizer, já houve primeiro uma série de reformas de previdência desde a Constituição de 88, já tivemos 6, né, alterações constitucionais desde 88, tá? Então, quer dizer, já houve, né? Além disso, né, uma das discussões aí que falam é a questão do déficit. E aí colocam tudo no mesmo balaio, né? Quer dizer, a Previdência, ela tem previdência e tem também políticas sociais não contributivas. Quer dizer, a pessoa não contribuiu ao longo de sua vida e recebe um benefício na velhice, por motivo também de doença mental ou algo assim, e aí coloca isso como déficit da Previdência. Mas, na verdade, não é uma política social que deveria ser separada das contas da Previdência, né? Então, quer dizer, além disso, outra questão, né, que quando a gente pega o déficit atual, já colocando todo esse balaio de gato, a gente olha lá que, na verdade, nos últimos anos houve uma recessão, portanto, a receita do Estado caiu, né? As pessoas perderam seus empregos, o que faz com que a receita do INSS caia e aumente os gastos da Previdência com seguro-desemprego. Aí você pega o quadro atual, né, para falar sobre a reforma da Previdência, olha o déficit. O déficit é nesse contexto específico, inclusive com reforma da trabalhista, que reduz também a arrecadação do INSS, e aí você olha um déficit monstrinho e diz, olha o caos que estamos. Mas não é bem assim, né? Se a gente analisar, por exemplo, algumas reformas que já ocorreram, no regime, por exemplo, só para citar, né, dos servidores públicos, que já teve uma série de mudanças, houve uma redução da despesa dos servidores públicos, né, ao longo dos últimos 15 anos, tá certo? A despesa com relação ao PIB vem caindo, né? Quer dizer, saiu lá de 2,2% para 1,7%, só para colocar alguns dados com relação ao PIB de 2002 até 2015, né? Então, quer dizer, a despesa com inativos da União vem numa trajetória de queda, porque já houve uma série de reformas da Previdência. E aí ainda, né, só para fechar esse ponto, que falam da questão da integralidade, que vão acabar com a integralidade. Só pode falar isso quem está muito mal informado sobre o tema, porque a integralidade ela não existe mais desde que houve a reforma em 2003. Ainda no primeiro ano do governo Lula, acabou a integralidade. Tem direito à integralidade quem entrou antes, certo? Então, e que eles já entraram antes, foi a discussão da época, tinham o direito adquirido, não tem como mudar isso. Então vão acabar com a integralidade. Não existe mais integralidade. Quem entrou depois de 2012 recebe no máximo o teto do INSS, que é tal qual o setor privado. Então, quer dizer, é má fé, né? Esse debate, da forma como é colocado, é algo que tem má fé. Sem dúvida, Robert. Eu acho que um ponto que é central também é que dentro do discurso oficial, a forma como é discutida a questão da reforma da Previdência,
se fala muito, um dos grandes problemas é a mudança demográfica, o envelhecimento da população, como se isso fosse algo necessariamente ruim, né? O envelhecimento da população, na verdade, ele é consequência de políticas sociais e do desenvolvimento econômico e socioeconômico que o Brasil passou nos últimos anos, né? E que possibilitou com isso essa transição, né, para uma proporção maior de pessoas idosas compondo a população brasileira. E mais que isso, né, dentro desse tipo de argumento, se tende a comparar o Brasil com outras regiões do mundo, né, olhando principalmente os países da OCDE, os países envolvidos, né, Europa, o caso do Japão e tal, e colocando como se o Brasil ele tivesse o mesmo patamar de proporção de uma população idosa como desses países, né? Então, tem alguns dados que vão mostrar que, na verdade, a situação brasileira é um pouco diferente, o que possibilita, talvez, não que não seja necessário uma reforma da Previdência em algum nível, mas pelo menos um período maior de maturação, de debate público. Bom, então um dos pontos que é central dentro desse debate, que geralmente vem à tona, né, que se coloca, olha pessoal, mas a questão olhar só a questão de expectativa de vida não importa, né? Porque o que está se debatendo é a questão da sobrevida, né? Ou seja, o tempo que a pessoa vai ter de vida após se aposentar, usufruindo da aposentadoria. E uma das questões que surgem é que, dentro da previsão feita pelo governo, e que se coloca que em 2060, né, a expectativa de sobrevida no Brasil vai subir 25,2 anos para mulheres, 17,5 anos para homens e 21,2 anos de média. Tá? Nesse caso, se estima que sejam atingidas idades de 87,5 anos para as mulheres, né, 86,2 de média e 85,2 para os homens. Agora, quando a gente olha esses mesmos valores para os países desenvolvidos, que muitas vezes no debate público é isso que se coloca, né? Olha, o Brasil ele tem uma população que está envelhecida e isso se aproxima muito da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, e por isso a gente tem que adotar uma idade próxima à idade de aposentadoria dessas regiões, né? Então, a gente observa que os parâmetros de sobrevida no Brasil ainda são muito baixos, comparados a esses países, né? Então, por exemplo, no caso do brasileiro, para os homens que atingem a idade mínima, a idade de 65 anos, que vai ser a idade mínima para eles se aposentarem, a expectativa de sobrevida para o período de 2060 a 2065 é de 21,1 anos. Tá? E que é inferior a essa expectativa de sobrevida nas nações desenvolvidas. Por exemplo, na Itália, os homens que atingem 65 anos, eles vivem mais 23,3 anos. E já no que se refere às mulheres, que chegam aos 65 anos aqui no Brasil, a expectativa de sobrevida no período de 2060 a 2065 é de 24,6 anos aqui no Brasil, que ainda é mais reduzida do que o período de sobrevida nos países do OCDE, como, por exemplo, o Japão, que vive, em média, tem um período de 29,7 anos de sobrevida. Né? Então, se discute até que ponto se adotar esses parâmetros desses tipos de países condizem com as especificidades brasileiras. Né? Então, por isso, tem que ser colocado esse debate à tona. É bom que tu falou sobre essa questão, Jonathan, da comparação com países desenvolvidos, porque outro argumento que se utiliza também, comparando os países desenvolvidos, é a aproximação, ou a primeira proposta do Temer, a equiparação das idades entre homens e mulheres, que é algo que já vem acontecendo em alguns países do mundo, né? No entanto, a gente enxerga que no Brasil as desigualdades de gênero são muito grandes e a trajetória feminina no mercado de trabalho é muito desigual em relação aos homens. Por exemplo, a gente tem uma taxa de participação feminina no mercado de trabalho de 54,4%, enquanto os homens participam em 76,2%, ou seja, as mulheres elas estão fora do mercado de trabalho por mais tempo. A questão também do desemprego, as mulheres, a taxa de desemprego feminina 11,7% em 2015
contra 7,9% entre os homens. Hoje está muito, muito maior que esse dado, né? E também são as mulheres que elas estão mais presentes como trabalhadoras sem carteira assinada, 35,5% sem carteira, contra 18,3% dos homens, e em setores mais precarizados, com menores remunerações, o que faz com que as mulheres elas se aposentem mais por idade do que os homens. O total das pessoas aposentadas no regime geral de previdência, 62,5% das aposentadorias por idade são de mulheres. Ou seja, a gente tem uma desigualdade de gênero muito forte no mercado de trabalho, e os países que conseguiram fazer uma maior proximidade dessas idades são aqueles que fizeram políticas públicas de acesso às mulheres ao mercado de trabalho e também ao estímulo às famílias, à divisão sexual do trabalho, à questão dos trabalhos reprodutivos. O Brasil, ao contrário, está indo na contramão disso, né? A gente está diminuindo os recursos para as escolas, para as creches. Então, é uma questão que é importante de pontuar, que vai permanecer em debate nesse período. Bom, isso não quer dizer também que a gente não acha que não tem que ter nenhuma reforma da Previdência. Quer dizer, algumas coisas, de fato, podem ser eventualmente mudadas, né? Como, por exemplo, que eu falei antes ali da questão da integralidade. Quem entrava no serviço público até 2003 se aposentava com a integralidade dos serviços, não é? do salário, não é? E continuava também recebendo a mesma proporção de aumento dos ativos. Isso não é mais assim para os novos servidores, tá? Então, quer dizer, houve já essa reforma, já alterou bastante, mas não são para todos, né? No caso, por exemplo, dos militares, né? Os militares, teve uma reforma ali em 98, teve outra em 2003, teve mais uma em 2012, né? E os militares, eles conseguiram sair, né, no final, no apagar das luzes, principalmente de 2012, eu lembro muito bem, né, ia incorporar também os militares, e aí no apagar das luzes saiu os militares da reforma da Previdência. Então, quer dizer, o setor militar é um dos que tem mais privilégios ainda no Brasil, né? A gente pode falar de privilégios, porque o trabalhador comum e mesmo os servidores públicos contribuem com 11%, querem aumentar eventualmente para 14%, mas contribui com 11%. Os militares contribuem com 7,5%, né? Então é bem menos. Além disso, eles sim se aposentam com a integralidade dos seus vencimentos, né? Ao contrário de todos os outros servidores públicos que entraram depois de 2003, né? Então, quer dizer, é preciso, de fato, fazer algum ajuste ali no setor militar, e pegando também as remunerações, a gente observa que os militares são os que têm os valores mais elevados. Quer dizer, o trabalhador médio, né, do setor privado, o INSS comum, a renda média, a aposentadoria média é 1.300, né? Servidores da União, 7.500, que isso está em queda, porque à medida que entram novos servidores, isso vai caindo até chegar ao limite do teto do INSS, que é 5.600, válido para os novos servidores. E os militares que estão fora dessa regra, é 9.500 a média. Tá? É bem acima quer dizer, 9 vezes superior, aí, arredondando, ao trabalhador médio, né, contribuidor aí do setor privado. Então, de fato, existem algumas distorções que precisam de correção, né, mas muitas também já foram feitas, né, e os resultados ainda não vieram totalmente. Né, à medida que tiver mais gente, né, com as novas regras entre os aposentados, a gente já tem um ajuste das contas previdenciárias de longo prazo que já foi feito, tá certo? Que eventualmente pode alterar aqui e ali, mas sem ser algo draconiano que coloque todo mundo na mesma regra e com a heterogeneidade de país, a heterogeneidade social. E por isso que o modelo 85-95, que agora é 86-96, ele atende um pouco isso, né? Porque ele pega um pouco de idade e um pouco de tempo de contribuição. Então ele atende aquele trabalhador que entrou cedo no mercado de trabalho, ganhando pouco, né, e quer se aposentar, claro, um pouco mais cedo por causa disso, e atende também aquele que entrou tarde, que vai contribuir menos, mas que contribuiu com um valor maior e faz com que a média dele não seja tão baixa, né? Então, quer dizer, ele contempla essa heterogeneidade, e mesmo a heterogeneidade entre homens e mulheres, né? Que é 85 para homens, agora 86 para mulheres, e 95 para homens, agora 96, a soma da idade e o tempo de contribuição.
Bom, gente, a questão da idade mínima é uma das diversas questões que abrangem essa ampla reforma da Previdência, né? E a gente vai fazer outros episódios de podcast sobre essa série e aos poucos vamos desvendando o que está em jogo dentro dessa reforma. Só para dar um gostinho, então, a gente vai discutir ainda o modelo de capitalização, né? Vamos discutir a questão do setor rural, vamos discutir a questão do setor público, as diferenças que existem, vamos fazer um debate mais profundo. E responder duas perguntas centrais que são: há déficit na Previdência e será que você, ouvinte, vai se aposentar ou não? Eu acho que não. Então, agora a gente queria terminar com algumas dicas de leitura aqui, que é um livro lançado pela Anfip chamado Reforma para Excluir, né? Previdência, Reforma para Excluir, lançado pela Anfip e pelo DIEESE. Só para a gente ter um tom também, né, que essa proposta da Anfip, ela tem uma visão um pouco mais crítica à reforma da Previdência. E tem uma outra proposta que saiu também da FIP, que ela, ao contrário, né, ela é muito mais, né, intensa. Propõe a redução do teto, né, para um valor bem mais baixo. Se chama a Previdência Social Reforma em 3 Atos, da FIP. Então, só para ficar claro, né, a Anfip é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, né, que não é o mesmo que a FIP. Eles têm nomes parecidos, mas têm posições ideológicas totalmente diametralmente opostas. A FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Exato. Bom. Vocês querem saber mais sobre o Movimento Economia pra Gente? Acessem o nosso Facebook e acompanhem nossa coluna no portal da revista Desacato. Até o próximo podcast.